Olá, bem-vindo de volta, bem-vinda. Mais um conteúdo, mais um conhecimento poderoso para você se tornar inabalável. Nesse conteúdo 5, você vai aprender as características de uma pessoa inabalável, do protagonista e da responsabilidade, seguindo a nossa escada. Agora eu falei de trás para frente, mas é a mesma coisa. Então, eu vou compartilhar com você aqui a minha tela para poder ajudar você a memorizar e gravar os conteúdos. Mas lembra, só assistir às aulas não é suficiente para você poder aprender, memorizar. Você recebe a informação, recebe o conhecimento, você precisa fazer a estratégia de aprendizado que está orientada no seu guia e colocar em prática, ou seja, fazer tudo que é recomendado aqui para você nos recursos inabaláveis e, muito importante, participar dos hot cities. E agora que você está entendendo mais, né, já sabe muito bem como funciona a vítima, não dá para dar desculpa verdadeira. Quando você não puder participar de um encontro inabalável, você pode assumir a responsabilidade que você errou no planejamento, que você não estava preparado, que você teve um imprevisto, mas não dá para dar desculpa do tempo, por exemplo. Tempo não pode ser desculpa. Tempo você controla como uma pessoa inabalável. Então, relembrando aqui, deixa eu tirar minha imagem daqui. Relembrando aqui, qual é a escada de desenvolvimento? Nós nascemos vítima, a gente aprende a ser responsável e depois a gente aprende a ser protagonista e depois a gente aprende a ser inabalável. A vítima tem um pensamento infantil. Quem tem responsabilidade tem pensamento racional, porque começa aqui, eu vou usar o meu raciocínio para ganhar todo o aprendizado. Por isso que o primeiro degrau da responsabilidade é o pensamento racional. Daí eu aprendo a ser protagonista, é o E, que é ter um pensamento de dono, de curioso, de cientista e responsável. Depois, eu aprendo a ser inabalável. Você aprende a ser inabalável, que é o pensamento poderoso, indestrutível. Porque a pessoa que aprende a ser inabalável, que treina esse pensamento, ela cai menos na vitimização. Aí as pessoas me perguntam assim, vou até ampliar aqui, para falar com vocês de tela cheia. As pessoas às vezes me perguntam assim, Carla, quando eu me tornar inabalável, significa que eu não vou ficar triste? Nada disso. Vai ficar triste. Somos humanos, você está aprendendo a ser inabalável e isso não significa que você vai ser uma pedra. Você vai sentir impactos da vida, vai ficar triste, porém, menos tempo na tristeza. Esse recurso é maravilhoso do jeito de pensar, porque você não vai... Opa, deixa eu voltar aqui para minha imagem. Você não se agarra na tristeza, não pega nela. Você vai conseguir sair muito mais fácil das crises, como foi o exemplo que eu contei para você do câncer de mama que eu tive. Nenhum momento eu pensei, por que isso comigo? Deus tá de sacanagem comigo, como eu vejo que muita gente pensa. Ou que eu vou morrer. Não! Fiquei triste? Claro que eu fiquei. Ninguém quer ter um diagnóstico de câncer. Mas vamos fazer o que tem que ser feito. Então, rapidamente, procurei um oncologista, mastologista, decidi o hospital que eu ia fazer, pesquisei, fui tudo rápido. Essa é a hora da gente ser rápido. Porque a gente não sabe com o que está lidando. E foi o sucesso da minha operação e do resultado que eu tenho do pós-câncer. Inclusive, quando tirou o tumor, eu tirei toda a mama esquerda e parte da mama direita, foi para análise e a minha oncologista, na primeira consulta, falou para mim, foi na hora, ele estava rápido, ele estava doidinho para crescer e isso podia te dar metástase. Então, olha só como é importante você treinar o pensamento. A gente não sabe quando a gente vai ter imprevisto na vida, mas você pode estar o quê? Preparado
para quando a tempestade vier, tá? Então, é isso. Vamos falar um pouco mais agora de protagonista, junto com a responsabilidade do senso de dono, porque aqui a gente está entrando na sua equipe, nos seus colaboradores. O protagonista, ele tem o quê? Responsabilidade, porque ele somou, né? Então, o que é a responsabilidade? Eu gosto de dividir essa palavra no meio, vou trazer eu aqui mais para frente. O que significa? Habilidade de dar uma resposta com resultado aos desafios que a vida apresenta. Resposta com resultado não é resposta falada só, é com ação, é com comportamento. Isso tem a ver com você desenvolver novas habilidades. Quer ver um exemplo? É muito comum nos grandes centros, aliás, eu escuto isso o tempo todo, que as pessoas falam assim, chegou atrasado na reunião, foi o trânsito. Ai, me desculpa, eu cheguei atrasado, o trânsito estava terrível hoje. É verdade que tem o trânsito? Lembra do exemplo da caneta e da gravidade? Pois é. É verdade que tem trânsito? É verdade. Você como protagonista, pode interferir no trânsito? Pode, se você for engenheiro de tráfego, mas é outra coisa. Não vamos entrar nessa seara. Não, o trânsito está lá, ele é um fato, ele é um dado da realidade. Mas como você lida com o trânsito é que faz a diferença. Como o seu colaborador lida com o trânsito é que faz a diferença. Então, nesse caso, qual é a habilidade que eu não tenho ainda e que eu preciso desenvolver para dar uma resposta com resultado? O que é resposta com resultado no caso do trânsito? Não chegar atrasado. Não chegar atrasado na reunião. Isso é uma resposta com resultado. Eu não consigo controlar a minha agenda. É uma desculpa verdadeira quando você chega atrasado no compromisso, as pessoas acabam inventando um monte de desculpa verdadeira. Mas precisa desenvolver a habilidade de gestão do tempo, por exemplo. Precisa desenvolver a habilidade de ter agenda. Parece uma coisa simples, não consigo entender uma pessoa que não usa agenda. Para que ficar gastando um espaço tão precioso do cérebro? Se pensar cansa, você já entendeu isso? Usa o teu cérebro para aquilo que realmente você precisa. E delega os seus compromissos, está lá na agenda, põe alarme a hora que for a hora, ou 15 minutos antes, ou 1 hora antes, a tua agenda, o teu celular vai te avisar, tá bom? Então, o teu colaborador protagonista e você nesse estágio precisa desenvolver a responsabilidade e a habilidade de dar uma resposta com resultado. Então, o que eu ainda não sei que eu preciso saber para aumentar minhas chances de ter resultado. Essa é uma das ferramentas que você vai ter aqui, dos recursos para ajudar você a desenvolver essa mentalidade. E a característica do empresário ou da empresária inabalável. Vamos ver? Conhece os seus pontos fortes e fracos e se fortalece ao longo do tempo, mesmo diante da crise. E aí é aquela mentalidade de aprendiz. O que eu posso aprender com isso? O que essa crise pode me apresentar de oportunidade, de solução, de melhoria? Essa mentalidade. Outra característica do inabalável. Utiliza o pensamento racional para que os momentos de dor e tristeza durem um tempo menor do que para os outros. Lembra que eu te falei isso? Dei até o meu exemplo aqui do como câncer. Vai ficar triste? Vai, mas vai superar. E tem a ferramenta aqui, Mente Clara, que está disponível para você, que traz muitas estratégias para você utilizar aqui nessa hora que você estiver triste, especialmente, ou achando, ou tiver um impacto muito grande na vida de alguma tristeza. Não se acomoda diante do desconforto. Desconforto faz parte para quem quer se tornar inabalável. O conforto mental é uma das desgraças que mantém a pessoa na vítima e não leva ela ao desenvolvimento. Outra característica, enquanto uns têm medo diante das incertezas, uma pessoa que aprende a ter o pensamento inabalável, ela vai avaliar oportunidades. Isso vai ser um conhecimento que já você vai receber aqui. Ela se mantém no lugar de aprendiz, né? O protagonista também tem um aprendiz, mas o inabalável também
porque é soma, né? Mesmo em temas que você já domine, você reconhece que sempre tem o que aprender. Eu sempre posso aprender alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui meu sobre esse pensamento de protagonista e de inabalável. Faz mais de 20 anos, 25 anos que eu estudo sobre isso. E eu continuo aprendendo. E toda vez que eu ensino sobre isso, eu aprendo alguma coisa. Agora mesmo, passou um slide aqui que eu já vi e falei, aqui eu já posso dar uma melhorada. Porque isso é treino. Então, essa mentalidade de aprendiz, que eu chamo de mentalidade também de cientista, é buscar alguma coisa nova e não ficar preso àquilo que eu já sei. Reconhece quando erra, pois o seu compromisso é com o resultado e não está certo. Isso aqui é muito importante para você que quer ser um líder de sucesso, um líder que inspira, que cria legado, quer ter uma empresa que cresce. Reconhecer com humildade o seu erro, mesmo que seja para você. Depois nós vamos falar de como você reconhece isso para a equipe, mas você precisa se reconhecer no seu íntimo e o seu compromisso é em crescer e não ficar preso no erro. Aliás, quem fica preso no erro, de novo, ó vida, ó céus, porque comigo tudo isso acontece, tá vítima, tá criança e também passa por baixo autoconhecimento, baixo alta confiança. Outra característica, se você se vê como parte do problema, você consegue ajudar e encontrar a solução. Buscar a solução, pensar numa solução, trabalhar na solução. Concentra-se em controlar a única coisa que está realmente sob o seu domínio, que são os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus comportamentos. Nós ganhamos do Criador o maior poder de todos, que é o poder de controlar os nossos pensamentos e de ser donos das nossas histórias. Não desperdice esse poder. E agora você tem cada vez mais ferramentas e recursos para você poder desenvolver o seu pensamento inabalável. E aí você vai ter uma empresa inabalável. Outra característica, não perde tempo culpando qualquer coisa que esteja fora do seu controle. Por quê? Porque ele assume primeiro a responsabilidade. E perder tempo encontrando culpado é um tempo precioso, o tempo não volta. Utiliza o tempo para buscar soluções. O inabalável antecipa o inverno e se prepara para ele, ao invés de simplesmente reagir e reclamar. Quando o inverno chega, quando a tempestade chega, desenvolve recurso para passar pela tempestade e se fortalecer. Consegue se beneficiar no caos e incertezas do mercado, que é isso que a gente vive, e usa a palavra ainda quando não consegue realizar e busca descobrir como fazer se estiver dentro dos seus objetivos. Vocês vão ter acesso a um recurso aqui que explica muito isso e quais são as frases, as perguntas, os mantras que você deve ter, treinar, até para que isso vire automático na sua mente, que é como você treinar o seu jeito de pensar inabalável. Essa é a ferramenta, esse é o recurso que você vai ter acesso aqui nesse conteúdo para você desenvolver esse pensamento. E aqui eu vou dar uma outra para você, muito simples, para você fazer no dia a dia. Coloca um elástico no seu pulso. Olha que simples isso. Toda vez que um pensamento de vítima vier, você dá uma estilingadinha, mas não é para machucar, é só um pouquinho para você sentir. Lembra da dor e prazer? Aquilo vai servir como alerta que você está reclamando, para que no futuro você não reclame mais daquele assunto, daquele fato. E aí eu quero trazer para você aqui uma reflexão. Olha só, como você vai estar, ou como estará o resultado da sua empresa em 3 anos, se você continuar pensando, agindo, se comportando da mesma forma. Essa é uma reflexão importante. Provavelmente você vai estar pior,
Aliás, eu arrisco dizer que você vai estar pior, porque esse negócio de se manter não existe, viu? Não tem como manter. Uma empresa que se mantém o mesmo resultado de um ano para o outro, ela está perdendo, porque tem inflação, tem concorrência. Se você não está melhorando, você está perdendo. E como diz um escritor americano, se você não está crescendo, você está morrendo. E assim acontece na natureza também. Olha para uma planta. A planta que não está crescendo, se ela estagna, ela morre. Então, lembrando, você, aqui ó, você é o grande responsável pela sua vida. Depois, uma pequena parcela tá aqui, opa, deixa eu voltar aqui, tá no ambiente e uma outra pequena, e uma outra parcela tá nos outros. Se você fizer 100% a sua parte, nossa, você vai estar muito mais na frente do que todo mundo. Então, seguindo aqui o raciocínio, o pensamento do inabalável é: que habilidades eu preciso desenvolver para dar uma resposta com resultado aos desafios que o meu negócio está enfrentando. Tenha certeza de uma coisa: através do seu exemplo, você vai construir uma equipe protagonista que pensa e age como dono. Esse jeito de pensar é a base de qualquer resultado, independente do tamanho ou da região. Esse prédio que está aqui na foto é o prédio mais alto que existe em Dubai. Esse pensamento, ele funciona como a fundação de uma casa, a fundação de um prédio, de uma edificação. Quanto mais alto for o seu objetivo, mais profundo tem que ser a fundação. O que significa isso? Objetivos ambiciosos, grandes, precisa mais ainda desenvolver esse pensamento em você e de protagonista na sua equipe. É simples como levantar uma casa. Se você não fizer fundação e construir uma casa térrea, bate um vento, o que acontece? Detona a casa. Se você vai construir uma casa de 2 andares, você precisa de uma fundação mais profunda. Se você vai construir um prédio de 10 andares, a fundação tem que ser ainda mais profunda. E assim por diante. Então, conforme você vai tendo objetivos mais audaciosos e mais ambiciosos, mais você precisa treinar o pensamento para você se tornar uma pessoa inabalável e fazer o mesmo com a sua equipe. Você vai aprender aqui como fazer isso também com a sua equipe. E aqui eu trago um pensamento de Epiteto novamente, que eu acho muito legal. Ele diz o seguinte: se você está irritado porque alguém falou mal de você, está tomado de ira porque disseram que você fez tal coisa, imagina que falaram que você é um péssimo líder. Pense, imagina se soubessem tudo que eu já fiz. Só sabem isso. Felizmente, graças aos deuses, só comentam esse defeito meu, porque se soubessem todos os defeitos, aí sim eu estaria perdido. Eu acho sensacional esse pensamento, porque ele vem coroar até agora o que você aprendeu. Defeitos todos nós temos, pensamentos de vítima todos nós temos. Porém, você não pode ficar irritado com o que os outros falam. Você não pode controlar o outro, você só pode controlar você. Você só pode controlar os seus pensamentos. E o resto das coisas na sua empresa, as pessoas, você vai orientar, você vai dar direção e você vai aprender um monte de estratégias aqui para fazer tudo isso. Então, recapitulando o que você aprendeu nesse conteúdo 5. As características de ser inabalável, você aumentou a sua consciência enquanto líder. Por quê? Para você ser líder, para você inspirar as pessoas, você precisa estar na frente e precisa se comportar. Ninguém vai admirar uma pessoa que fica reclamando da vida. Equipe nenhuma vai te admirar e vai querer te seguir se você viver reclamando da vida e encontrando problemas e não tiver energia, entusiasmo para poder levar as pessoas junto com você, dentro do seu estilo,
mas energia, entusiasmo, paixão por aquilo que você faz, pelo seu trabalho, pela sua empresa e pelo futuro que vocês estão construindo, que você vai ver mais no jeito de ser. E você também aprendeu uma ferramenta simples para eliminar a vítima, tá? Próximo conteúdo: como ver oportunidades onde os outros veem problemas e as características para você definir se uma ideia de negócio é boa ou se ela não é boa. Então, ficamos por aqui nesse conteúdo 5, onde você viu sobre as características do empresário inabalável, e agora é você treinar e, de novo, faça todas as ferramentas com dedicação. Use sem moderação. Um beijo carinhoso e eu te vejo no próximo conteúdo.